Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então agora à nossa aula 11 do curso de Roma Antiga. Ao final da crise do terceiro século, o Império estava destruído. Já em 64 d.C., Nero tinha exaurido os cofres romanos por causa do grande incêndio de Roma e também por causa da sua predileção pela gastança depravada, a qual construiu um espalhafatoso palácio. Nero recorreu à inflação monetária para financiar o império, inicialmente reduzindo o teor de prata do denário de 98% para 93%, o que permitiu que mais moedas fossem fabricadas com o mesmo volume de prata. Essa foi a primeira depreciação dessa magnitude em mais de 250 anos, gerou uma relativamente alta inflação de preços e temporariamente abalou a confiança dos cidadãos romanos. O primeiro imperador a conseguir controlar a inflação foi Domiciano, de 81 a 96, que aumentou a quantidade de prata do denário para quase 100%. No entanto, seus sucessores antoninos vão continuar depredando a moeda e, em 160, o denário vai lentamente desvalorizando até ficar com 80% de prata. A pior desvalorização ocorreu sob o imperador filósofo Marco Aurélio, que desvalorizou o denário para um teor de 79% de prata com o intuito de financiar suas constantes guerras e seus contínuos aumentos de gastos, e seu filho Cômodo reduziu para 74%. A cada desvalorização da moeda, os preços eram pressionados para cima e isso foi gradualmente diminuindo a confiança do povo no sistema monetário romano. Sob o imperador Septímio Severo, que reinou de 193 a 211 d.C., um número crescente de soldados começou a exigir que suas bonificações fossem pagas em ouro ou em mercadorias para escapar da corrosão do poder de compra do denário. O filho de Severo, Caracalla, que reinou de 198 a 217, aprofundou a política de desvalorização da moeda até reduzir o teor de prata do denário para 50% para financiar a máquina de guerra romana e suas construções megalomaníacas. Pertinax e Macrino tentaram retornar Roma a um sistema monetário mais sólido, aumentando o teor de prata do denário e fazendo algumas reformas no sistema. Mas sempre que o imperador fortalecia o denário, um rival conseguia conquistar a lealdade do exército, destruindo todo o progresso feito e frequentemente assumindo o trono. Com o tempo, o denário de prata foi abandonado e o mais jovem imperador de Roma, Gordiano III, de 238 a 244, substituiu o denário pelo seu concorrente, o antoniniano. No entanto, já no reinado do imperador Cláudio II, que reinou de 268 a 270, o antoniniano foi reduzido a uma levíssima moeda que continha apenas 2% de prata. O antoniniano acabou sendo substituído pelo aurelianiano e esse acabou sendo substituído pelo númulo. Diocleciano e Constantino vão fazer reformas que vão reerguer o império por um tempo, mas os filhos de Constantino e as últimas dinastias vão estragar tudo. Já em 341 d.C., o imperador Constante, que governou de 337 a 350, diminuiu o número para apenas 0,4% de prata. O imperador Trajano conquistou a Dácia, lotando os cofres do Estado romano com espólios. Ao ver essa bonança, não tardou o lançamento de um novo programa social, o Alimenta, o qual competia com instituições bancárias privadas ao oferecer empréstimos a juros baixos para proprietários de terra e utilizava os juros para beneficiar crianças desprivilegiadas. Os sucessores de Trajano deram continuidade a esse programa até que a desvalorização do denário colaborasse para a extinção do programa. Trajano também foi responsável por criar uma espécie de previdência social, mas que era mais para ele ser adorado e não era a mentalidade revolucionária iluminista, mas obviamente o programa não deu certo. Depois desse turbilhão que quase derrubou o império, que envolveu fome, pandemia, miséria e insegurança, Roma precisava urgente de um reformador. E quem seria responsável por essa reforma seria Caio Aurélio Varélio Diocleciano. Os pais de Diocleciano foram escravos, e Diocleciano foi sucessivamente distinguindo com o governo da Mésia as honras do consulado e o importante comando dos guardas do palácio. Ele se distinguiu por seus talentos na guerra persa e, após a morte de Numeriano, o escravo, pela confissão e julgamento de seus rivais, foi declarado mais digno do trono imperial. Diocleciano era um homem muito inteligente e um governante ideal como Augusto e fundou um novo império romano. A partir do século III, Roma se torna uma monarquia hereditária de direito divino, deixando de ser um principado e passando a ser um dominato até a sua queda em 476. Diocleciano tinha uma mente vigorosa, aperfeiçoada pela experiência e pelo estudo dos homens, uma sagacidade e diligência no trato dos assuntos práticos, uma sensata mistura de liberalidade e economia, de brandura e rigor, profunda dissimulação sobre a capa de franqueza militar. A primeira coisa que Diocleciano fez foi nomear um co-imperador, Maximiano, que era mais arrogante, severo e turbulento. Diocleciano assumiu o título de Jóvio e Maximiano de Hercúleo. Enquanto o mundo se mantinha em movimento pela sabedoria onisciente de Júpiter, o braço invencível de Hércules depurava a terra de monstros e tiranos.
No entanto, Diocleciano decide dividir o poder mais ainda e nomeia 2 Césares, Galério e Constâncio Cloro. Esse arranjo dos 4 ficou conhecido como Tetrarquia e durou de 293 até 313. Cada imperador assumiu o papel de pai dos Césares, Diocleciano de Galério e Maximiano de Constâncio Cloro. Constâncio Cloro ficou com a administração da Britânia e Gália, Galério ficou com as províncias ilírias, Maximiano ficou com a África, Espanha e Itália, e Diocleciano ficou com a Trácia, Egito e as regiões ricas da Ásia. Cada um deles era soberano dentro de sua própria jurisdição, mas a autoridade conjunta dos 4 se estendia à monarquia inteira, estando cada um deles preparado para assistir os colegas com seus conselhos ou sua presença pessoal. A partir desse momento, os imperadores não vão mais residir em Roma, mas em outras cidades que vão se desenvolver mais. A corte do imperador do Ocidente era Mediolano, e a do Oriente vai passar a ser Constantinopla depois do imperador Constantino. Diocleciano estabeleceu sua capital e residência na cidade de Nicomédia. O Senado perdeu os poucos poderes que ainda lhe restavam. Diocleciano também reduziu consideravelmente o número de guardas pretorianos, seus privilégios foram abolidos e seu lugar tomado por 2 legiões leais da Ilíria, as quais, com os novos títulos de Jovianos e Herculianos, foram nomeados para prestar serviço de guardas imperiais. Diocleciano levou o ardiloso príncipe a adotar a majestosa pompa da corte da Pérsia. Aventurou-se inclusive a usar diadema, um ornamento detestado pelos romanos como abominável insígnia da realeza. Diocleciano multiplicou as engrenagens da máquina governamental e tornou-lhe o funcionamento menos rápido, mas mais seguro. Os impostos aumentaram e o número de ministros, de magistrados, de oficiais e de servidores que enchiam os diferentes departamentos do Estado se multiplicou, excedendo das épocas anteriores. O imposto fundiário e a captação são considerados como intolerável e o crescente vexame da sua própria época. Ele estabelece um novo sistema de arrecadação de impostos e um orçamento do Estado. Não há mais a ideia de que as províncias mandam tributos para Roma e a base tributária é bastante ampliada. A incidência de impostos é bem reduzida no começo, porque mais dinheiro vem dos impostos, mas cada pessoa pagava menos. Ele estabelece uma nova cunhagem de ouro, os sólidos, inicialmente 60 por libra, depois 72 por libra, e valeria algo como 150 libras hoje. A maioria das pessoas que eram pobres jamais veria essa moeda na vida e veria só moeda de cobre e às vezes a de prata, chamada silíqua. Ele também cria novas regras para o recrutamento de soldados e para a administração das províncias. Em 301, Diocleciano baixou o famoso Edito Máximo, que impunha um congelamento de preços. Ele estipulou um teto de preços para carnes, cereais, ovos, roupas e outros bens, e instituiu a pena de morte para qualquer um que vendesse seus artigos a um preço maior do que o estabelecido. O resultado, como não poderia deixar de ser, foi que as pessoas simplesmente pararam de colocar seus bens à venda no mercado, dado que elas não mais poderiam obter um preço sensato por eles. Comerciantes estocaram seus bens, recusando-se a vendê-los pelo preço imposto pelo governo. Outros estocaram simplesmente para não correr o risco de serem erroneamente acusados de estarem vendendo a preços acima do determinado, ficando assim sujeitos a execuções. Os trabalhadores reagiram ao congelamento de salários, desaparecendo do expediente ou simplesmente ficando sentados, sem fazer nada. Após a morte de várias pessoas, os romanos simplesmente passaram a ignorar esse decreto até que a lei fosse finalmente revogada. Diocleciano também foi o imperador que fez a última grande perseguição aos cristãos. Ele queria proibir cristãos de se envolverem na burocracia e em questões militares e já achava que isso seria o suficiente para satisfazer os deuses, porém Galério defendia seu extermínio. Os dois procuraram o conselho do oráculo de Apolo em Dídimos. O oráculo respondeu que os ímpios na terra impediam Apolo de proporcionar conselhos. Membros da corte informaram Diocleciano que esses ímpios só poderiam ser os cristãos do império. O imperador, a pedido da corte, cedeu aos pedidos por uma perseguição universal. Em 24 de fevereiro de 303, ele publicou o Edito contra os cristãos, onde ordenava a destruição de escritos e locais de culto cristãos, além de proibir os cristãos de se reunirem para realizar o culto. O sofrimento dos mártires acabou fortalecendo a determinação dos cristãos. Maximiano e Constâncio não aplicaram os mesmos éditos posteriores e deixaram os cristãos do Ocidente em paz. Galério rescindiu os éditos em 311, anunciando que a perseguição tinha fracassado em trazer os cristãos de volta para a religião tradicional. A apostasia de alguns cristãos e a entrega dos escritos durante a perseguição desempenhou um papel central nas origens do donatismo. Em 305, ele é o primeiro imperador a se aposentar e abdica do cargo. Após ele abdicar, ele viveu o resto da vida tranquilo e suas horas de lazer eram satisfatoriamente empregadas em construção, plantio e jardinagem. Diocleciano morre em 3 de dezembro de 311 de causas naturais. Após a sua abdicação, a tetrarquia vai começar a ser abandonada, com Maximiano traindo a tetrarquia, se autoproclamando imperador em 306, e o império vai mergulhar em guerras civis até a ascensão de Constantino.
Sobre as guerras que aconteceram no período, a primeira rebelião é na Gália, liderada por Eliano, em setembro de 285, suprimida em janeiro de 286 por Maximiano. Em maio de 286, alamanos e burgúndios invadem a Gália, mas são expulsos por Maximiano. Em setembro de 286, Diocleciano invade a Armênia e retoma o controle, que estava sob os persas, e em janeiro de 387, a Armênia se torna um protetorado romano sob o rei Tiridates III. Em julho de 287, o almirante Caráusio se revolta no norte da Gália e a Britânia se junta a ele, criando o Império Britânico em setembro. Em novembro de 287, Maximiano derrota piratas francos na Gália. Em abril de 288, para evitar um conflito, a Pérsia concede a Mesopotâmia para Roma. Em janeiro de 289, Maximiano manda uma expedição que fracassa em derrotar o Império Britânico. No mesmo mês, os sármatas e alamanos invadem a Panônia e são expulsos em agosto. Em dezembro de 289, os pictos invadem o norte da Britânia, então Império Britânico. Em março de 290, os árabes atacam a Palestina e são derrotados e expulsos em agosto. Em agosto de 290, os blêmios atacam o Egito e Diocleciano concede territórios a eles. Em novembro, os francos atacam a Britânia e são vencidos em março de 291. Em novembro de 291, os sármatas atacam a Panônia e são expulsos em junho de 292 e derrotados por Diocleciano em julho. Em março de 293, a tetrarquia é fundada e o império é dividido entre Diocleciano, Maximiano, Constâncio Cloro e Galério. Em maio de 293, os godos invadem a Mésia e são expulsos por Maximiano. Em julho, Constâncio Cloro conquista a Gália Britânica e Caráusio é assassinado. Em fevereiro de 294, os Carpi atacam a Mésia e em junho há uma massiva invasão gótica na Panônia. A primeira é vencida em outubro e a segunda em dezembro. Em julho de 295, os usurpadores Domiciano e Aquileus se rebelam no Egito e em outubro há uma massiva invasão persa da Armênia, que é conquistada rapidamente. Em abril de 296, os francos saqueiam a Mauritânia no noroeste da África. Em agosto, Constâncio Cloro invade a Britânia e em setembro, Galério é derrotado na Batalha de Carrem, na Síria invadida pela Pérsia. Em outubro, os sármatas invadem a Panônia e são repelidos 2 meses depois. Em setembro, Constâncio Cloro acaba com o Império Britânico na Batalha de Caleva Atrebatum. Em março de 297, os alamanos invadem a Gália, mas são vencidos por Constâncio Cloro e os usurpadores do Egito são derrotados. Em junho, os berberes atacam a Mauritânia, mas são vencidos facilmente. Em outubro, o usurpador Juliano é proclamado imperador na África, mas é rapidamente morto. Em fevereiro de 298, os Carpi atacam a Panônia. Em maio, Galério derrota pesadamente os persas na Armênia na Batalha de Salata. Em agosto, os berberes atacam novamente a Mauritânia, alamanos invadem a Gália, mas são derrotados por Constâncio Cloro na Batalha de Langres. Em janeiro de 299, Galério saqueia Ctesifonte, capital persa, e reconquista os territórios perdidos. Em março, é feito um tratado de paz entre romanos e persas. Em abril de 300, os francos atacam a Bélgica e só são expulsos em 301. Em maio de 303, o usurpador Eugênio é declarado imperador na Síria, mas é morto rapidamente. Em março de 304, os alamanos invadem a Gália, mas Constâncio Cloro os derrota. Em maio de 305, Diocleciano e Maximiano abdicam e apontam Constâncio Cloro e Galério como Augustos, e Valério Severo e Magêncio são declarados Césares. E teve assim 18 anos com 5 guerras civis que assolaram o Império. Galério ficou com a Mésia, Grécia e Turquia, Magêncio com o Egito, Judéia e Síria, Constâncio Cloro ficou com a Gália, Espanha e Britânia, e Severo ficou com a Itália, Ilíria, África e Mauritânia. Clemência, temperança e moderação distinguiam o afável caráter de Constâncio Cloro, que preservou a modéstia de um príncipe romano. A esposa de Constâncio era Helena, que era cristã e mãe de Constantino, e que vai se tornar a famosa Santa Helena de Constantinopla, e Constâncio escondeu a vida inteira a religião de sua esposa. Flávio Valério Constantino era uma figura alta e majestosa. Ele era intrépido na guerra, afável na paz, e em toda a sua conduta, o ânimo ativo do jovem era temperado de prudência habitual. Deixando o palácio de Nicomédia na calada da noite, Constantino atravessou celebramente a Bitínia, a Trácia, a Dácia, a Panônia e a Itália, e, entre jubilosas aclamações populares, alcançou o porto de Bolonha no exato momento que seu pai se preparava para embarcar rumo à Britânia. Quando Constâncio Cloro morreu em 306, quem iria assumir o trono era seu filho Constantino, que manda uma carta a Galério falando de seu direito à sucessão. Galério ficou furioso, mas para evitar uma guerra, deu-lhe apenas o título de César e o 4º lugar entre os príncipes romanos, ao mesmo passo que conferia o lugar vacante de Augusto a seu favorito Severo.
Galero também fez uma investigação muito precisa e rigorosa das propriedades dos súditos com o propósito de uma taxação geral. Um levantamento assaz minucioso dos seus bens imóveis, e onde quer que houvesse a menor suspeita de ocultação, recorria-se prontamente à tortura para obter uma declaração sincera de suas fortunas pessoais. Os privilégios que haviam elevado a Itália muito acima das demais províncias não eram mais levados em conta, e os agentes do fisco começaram a recensear o povo romano e fixar a proporção de novos tributos. Os cidadãos da Itália não tinham a carga de tributos pessoais desde a conquista da Macedônia no século II a.C. e agora voltou a ter. A fúria crescente do povo era encorajada pela autoridade, ou pelo menos pela conivência do Senado e os poucos remanescentes da guarda pretoriana. E quem se tornou líder popular foi Magêncio, que desposara a filha de Galério e era filho de Maximiano. Com isso eles massacram o prefeito da cidade e em abril de 307, Magêncio se torna César da Itália, África e Mauritânia e mata Severo. Então Galério manda invadir a Itália tomada por Magêncio. Em dezembro de 307, a Espanha se junta a Magêncio. Para completar, em 308, Galério nomeia Licínio como Augusto no oeste, na Ilíria. Em abril de 310, Maximiano se declara Augusto em Narbonenses, mas é rapidamente derrotado por Constantino e comete suicídio. Ou seja, por 4 meses em 310, o império foi governado por 6 imperadores: Constantino, Galério, Magêncio, Licínio, Maximino e Maximiano. No ocidente, Constantino e Magêncio fingiam respeitar seu pai Maximiano. No oriente, Licínio e Maximino atacavam com consideração mais efetiva seu benfeitor Galério. Galério morreu em 311, 4 anos depois de tentar invadir a Itália e de se tornar Magêncio, e seu reino é dividido entre Licínio e Maximino. Licínio e Constantino se aliam, e secretamente Magêncio e Maximino se aliam. Mas as virtudes de Constantino ganharam maior brilho pelo contraste com os vícios de Magêncio. Enquanto as províncias de Constantino desfrutavam de todo o bem-estar que a condição dos tempos podia propiciar, as de Magêncio gemiam sob o domínio de um tirano tão desprezível quanto odioso. Além disso, Magêncio permitia a seus soldados que impunemente pilhassem ou até mesmo massacrassem o povo indefeso. Constantino aproveitou e concedeu uma audiência privada aos embaixadores que, em nome do Senado e do povo, conjurava livrar Roma de um tirano. E sem fazer caso das advertências tímidas do seu conselho, resolveu atalhar o inimigo e levar a guerra até o coração da Itália. Magêncio, que considerava a guarda pretoriana como a mais firme defesa de seu trono, restaurou um antigo efetivo que, somando-se aos restantes italianos alistados no serviço do imperador, compunha uma formidável força de 80.000 homens. Tinham sido recrutados 40.000 mouros e cartagineses, e o exército de Magêncio se elevava a 160.000 soldados de infantaria e 18.000 de cavalaria. Enquanto isso, Constantino tinha 90.000 soldados de infantaria e 8.000 de cavalaria, mas como tinha que proteger as fronteiras com o Reno, levou 40.000 soldados para a batalha contra Magêncio. E também, como os soldados de Constantino estavam acostumados a lutar nas fronteiras contra bárbaros, eram mais experientes que os de Magêncio acostumados à Itália. Em maio de 311, Magêncio ataca Constantino, conquistando quase toda a Gália, mas Constantino recupera a província no final do ano. Em abril de 312, Constantino derrota as tropas de Magêncio na Batalha de Turim. Com isso, o norte da Itália se aliou a Constantino e a próxima parada era Verona. Somente com grande dificuldade e após diversas tentativas infrutíferas, conseguiu Constantino descobrir afinal um meio de atravessar o rio a certa distância acima da cidade, onde a corrente era menos violenta. Então cercou Verona de linhas firmes, levou adiante seus ataques com prudente vigor e repeliu uma desesperada surtida de Rurício Pompeiano, o general da cidade. No entanto, Magêncio ainda tinha uma força considerável na Itália e com a guarda pretoriana a seu lado. Em outubro de 312 ocorre a famosa Batalha da Ponte Milvia, onde Constantino vence Magêncio de vez, morto em batalha. Os pretorianos foram tomados de desespero e desejo de vingança. A despeito de seus repetidos esforços, esses bravos veteranos não conseguiram recuperar a vitória, mas tiveram uma morte honrosa. E observou-se que seus corpos cobriam o mesmo espaço de terreno anteriormente ocupado pelas suas fileiras. E depois dessa batalha, a guarda pretoriana é dissolvida por Constantino e nunca mais vai voltar a existir. No mesmo mês da Batalha da Ponte Milvia, Maximino ataca Licínio no Oriente, mas é derrotado em outubro de 312 na Batalha de Tisarlo. Em julho de 313, Maximino morre de causas desconhecidas e Licínio é agora o único imperador do Oriente. Em 3 anos fomos de 6 imperadores para apenas 2, que são Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente. Em fevereiro de 316, começa a guerra entre Constantino e Licínio. Em outubro, Constantino vence Licínio na Batalha de Cíbalas, na Panônia. Licínio indica Valério Valente como Augusto, mas esse é morto em janeiro de 317 para firmar a paz entre Constantino e Licínio. Em janeiro de 317, Constantino derrota Licínio na Batalha de Márdia, na Trácia.
Depois dessa batalha, os dois imperadores firmam uma paz e seus filhos, Crispo e Constantino II, e o filho de Licínio, Licínio II, se tornam Césares. Em fevereiro de 323, começa a Segunda Guerra entre Constantino e Licínio. Em julho de 324, Constantino derrota Licínio na Batalha de Crisópolis e Marciniano é declarado co-imperador de Licínio. Em julho, Crispo derrota Licínio na Batalha Naval de Helesponto. Em setembro, Licínio é derrotado por Constantino na Batalha de Calcedônia e Licínio é feito prisioneiro. Em dezembro de 324, Constantino II é nomeado César, sendo que em dezembro de 323, Constâncio II foi nomeado César aos 8 anos de idade. Em junho de 325, Licínio e Licínio II são executados por Constantino em Tessalônica. Constantino era agora o único imperador de um Império Romano unificado. Em 330, Constantino funda a cidade de Constantinopla, no lugar onde era Bizâncio. Esse é o evento que marca o total abandono de Roma como a capital, que vai fazer a cidade decair ainda mais e começar a perder boa parte de sua população. Constantino decreta em 313 o fim oficial da perseguição aos cristãos, e no seu leito de morte em 337 ele se converteu ao cristianismo, por mais que alguns não contem porque dizem que ele foi batizado por um sacerdote ariano. Constantino continua as reformas de Diocleciano e durante o seu reinado até 337 o império vai passar por um renascimento econômico e moral. No entanto, apesar da nobre atitude com os cristãos e ser um bom administrador, ele fez coisas bem erradas como mandar matar sua esposa Fausta e seu filho Crispo em 326 por traição. Em dezembro de 333, o filho de Constantino, Constante, se torna César. Antes dos reinados de Diocleciano e Constantino, calcula-se que apenas 1/20 da população da cidade de Roma era cristã. Duas leis inusitadas foram promulgadas por Constantino, uma que oferecia assistência financeira pública a famílias que, sem ela, poderiam seguir na prática, comum naqueles tempos perturbados, de abandonar ou matar seus filhos recém-nascidos, e a lei contra estupro ou mesmo sedução, que impunha castigos brutais e severos, como o culpado ser queimado vivo, ser destroçado por animais selvagens no anfiteatro, ter chumbo derretido queimado pela sua garganta abaixo. O imposto que o imperador Constantino decretou visava que 1/10 de toda a renda tinha que ser o dízimo para a igreja, apressou a destruição do império. Isso aqui que fala é o Gibbon, tá? E o Gibbon é liberal, mas eu vou usar como fonte para alguns dados importantes. Por fim, a igreja detinha de 1/3 a metade de todas as terras e acumulou riqueza. Essa concentração de riqueza produziu uma grande escassez de moedas. O dinheiro existia, mas não havia circulação ou distribuição de bens e serviços. Em vez de reciclar o dinheiro do dízimo por meio de investimentos na comunidade ou obras de caridade, como a construção de hospitais, escolas e bibliotecas, grandes tesouros de ouro foram concentrados através das paredes de 6,1 metros de espessura da cidade fortaleza de Constantinopla e da fortaleza do Vaticano em Roma. Os cristãos formavam uma espécie de rede de comunidades livres dentro do império que não estavam sujeitos diretamente ao controle imperial. De acordo com Edward Gibbon, abre aspas, por breve período, esses poderes foram exercidos de conformidade com o parecer de um colégio presbiterial e com o consentimento e aprovação da Assembleia de Cristãos. Os primitivos bispos eram tidos como os primeiros seus iguais e os servidores honoríficos de uma comunidade livre. Sempre que a presidência episcopal se vagava por morte, escolhia-se um novo presidente entre os presbíteros pelo sufrágio de toda a congregação, cada um de cujos membros se julgava investido de caráter sagrado e sacerdotal. Por essa branda e igualitária organização, governaram-se os cristãos mais de uma centena de anos após a morte dos apóstolos. Cada comunidade formava por si uma república separada e independente, e, embora os mais distantes desses pequenos estados mantivessem intercâmbio amistoso por meio de cartas e delegações, o mundo cristão não estava ainda unificado por nenhuma autoridade suprema ou assembleia legislativa. Fecha aspas. O bispo era o ecônomo natural da igreja e os fundos públicos ficavam confiados à sua guarda, sem prestação de contas nem fiscalização. Enquanto isso, os presbíteros se confinavam às suas funções espirituais e a ordem mais dependente dos diáconos só era usada na administração e distribuição da receita eclesiástica. Mas enquanto as contribuições da comunidade cristã fossem livres e voluntárias, o abuso de sua confiança não era muito frequente e os fins gerais em que a sua liberalidade era usada só honrava a instituição religiosa. A perspectiva de alívio imediato e de proteção futura atraía muito daqueles infelizes que o descaso do mundo teria deixado entregues aos infortúnios da carência, da enfermidade e da velhice. E grande número de infantes abandonados por seus pais, de acordo com o costume desumano da época, foram frequentemente salvos da morte, batizados, criados e mantidos pela piedade dos cristãos e às custas do tesouro público.
Como a guarda pretoriana deixou de existir, os prefeitos pretorianos passaram a ser uma espécie de ministros do imperador. Esses prefeitos pretorianos agora controlavam moeda, as estradas reais, as estações de posta, os celeiros, as manufaturas e tudo que pudesse interessar a prosperidade pública. As únicas cidades que estavam isentas de sua jurisdição eram Roma e Constantinopla. O governo civil do império estava distribuído em 13 grandes dioceses, cada uma das quais correspondia à justa medida de um poderoso reino. Os ministros de Constantino haviam exaurido a riqueza da Gália, exigindo 25 moedas de ouro como tributo anual por cabeça. A política benévola de seu sucessor reduziu a captação a 7 moedas. Mas a captação sobre os proprietários de terra teria possibilitado que uma rica e numerosa classe de cidadãos livres ficasse isenta. Algumas isenções eram concedidas a proprietários que consumissem a produção de suas propriedades. Tratavam-se, outras sim, com certa indulgência, os profissionais liberais. Todavia, todos os demais ramos da atividade industrial e comercial estavam sujeitos à severidade da lei. O cruel tratamento dispensado aos devedores insolventes do Estado é atestado, e foi talvez mitigado, por um edito muito humanitário de Constantino que, abolindo o uso de cavaletes e açoites, designa uma prisão espaçosa arejada como local de seu confinamento. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.